O Viver Ciência está de volta. Estamos falando de uma pesquisa da UFG que foi fundamental no processo de reconhecimento das bonecas Carajá como patrimônio cultural brasileiro. Agora o público e especialistas vão fazer perguntas para as nossas entrevistadas aqui no estúdio. A Patrícia Magalhães Pinheiro, que é professora, bióloga e mestre também em Educação e Ciências e Matemática, que desenvolveu também uma pesquisa sobre a atuação política dos Tapirapé, não é isso? Tapirapé. É o povo que possui uma história muito ligada aos Carajá. Ela pede, inclusive, para que as professoras discorram sobre as suas vivências no trabalho de campo, principalmente nas idas às aldeias, dando ênfase às relações com os indígenas. Por favor. Como todo o trabalho realizado pela antropologia, não é? A nossa relação, como eu já disse até anteriormente, foi uma relação de diálogo com as populações envolvidas, com as mulheres envolvidas, com as lideranças envolvidas. A convivência com esse pessoal não foi só aprender os saberes e as práticas, mas como que esse povo, ao longo do tempo, tem resistido, não é, ao avanço da sociedade nacional sobre o seu território e sobre os seus conhecimentos. Olha, Ana Lídia Faria Macedo perguntou através das redes sociais, ela que é engenheira agrônoma, mestranda também em agronegócio, perguntou: a pesquisa buscou o reconhecimento das bonecas como patrimônio cultural ou o reconhecimento do modo como a produção é originária da tribo? Então, a partir do momento que nós reconhecemos que a boneca, ela de certa forma centralizava, né, a vida cultural Carajá, que é extremamente rica de rituais e de manifestações, né, de religiosidade, de formas, digamos, de relações interessantes para a gente aprender sobre alteridade e identidade. É para isso que a gente estuda, né, grupos indígenas, é para a gente poder relacionar o modo como nós construímos as nossas identidades por oposição a alteridades que também são construídas, elas não são dadas, né? Então, dessa perspectiva, nós levamos a boneca, né, e dissemos às lideranças e às ceramistas que nós, do Museu Antropológico, gostaríamos de estudar aquele objeto deles, por entender a importância daquele objeto, tanto do ponto de vista dele ser uma expressão cultural forte, mas como também de ser um lugar de produzir renda para as várias aldeias, né? E isso foi compreendido, né, a partir de inúmeros diálogos, inúmeras conversas, né, que foram sendo feitas ao longo das nossas das viagens na pesquisa de campo. Então, de fato, a boneca e o seu modo de fazer, como uma totalidade, foi levada pelo museu, que tem uma longa trajetória de interlocução com grupos indígenas, e especialmente com os Carajá. Olha, Daniele Del Carmo, mestrando em Memória Social e Patrimônio Cultural, ela pergunta: os Carajás fazem parte do povo Inã, que são compostos também pelos Javaés e Xambioas, não é isso? Xambioa. Quais são os benefícios práticos para o povo Inã resultantes do registro do ofício do modo de fazer a boneca Carajá? Eu queria remeter essa pergunta ao trabalho da professora Patrícia Mendonça, quando ela estudou, ela fez uma tese de doutorado na Chicago University sobre o Javaé, e o trabalho dela e a autoridade dela em termos de percorrer não só Javaé, mas também Carajá, ela coloca claramente que esses grupos, né, quer dizer, são 3 subgrupos do povo Carajá, mas eles têm particularidades culturais muito claras, né? Quer dizer, as bonecas são feitas pelos Carajá propriamente dito e muitas vezes nem em todas as aldeias, tanto é que existe uma circulação de ceramistas de Santa Isabel do Morro para outras aldeias do grupo Carajá propriamente dito, para ensinar, não é, o ofício de saber, o ofício do modo de fazer boneca Carajá. Então, quando a Daniele, muito apropriadamente, faz essa pergunta, o retorno em termos de salvaguarda é para o subgrupo que desenvolve essa prática. Quem desenvolve essa prática é o subgrupo chamado Carajá propriamente dito.
Quero agradecer imensamente ao público pela participação e você vai saber agora como fazer pesquisa na área de antropologia na UFG. O programa de pós-graduação em Antropologia Social é um programa novo, dinâmico, que responde às necessidades do Estado. O programa de pós-graduação em Antropologia Social está organizado a partir de diversas linhas de pesquisa. As linhas são etnopolíticas e processos de exclusão social, que abordam o tema das populações indígenas, quilombolas, minorias étnicas, os ciganos, que tem uma população considerável no Estado, e o tema de sua exclusão ou necessidade de inclusão destas populações nas políticas públicas. Outra das linhas do programa é a que trabalha o tema de patrimônio, o patrimônio imaterial, a diversidade cultural, diversidade que mobiliza boa parte da economia do Estado através do turismo, e patrimônio que se reproduz até nas coisas mais íntimas, como uma comida. Outra das áreas é essa de repertórios culturais, que aborda precisamente essa diversidade cultural que existe no Estado. E outra das linhas de pesquisa, marcadores sociais da diferença, está ancorada fundamentalmente no tema de gênero, diversidade sexual e a luta pelos direitos destas minorias. O aluno tem que ter graduação em antropologia ou áreas afines. As inscrições costumam abrir aproximadamente em setembro e as provas costumam ser final de outubro, início de novembro, para o aluno estar em condições de iniciar no primeiro semestre do ano letivo do próximo ano. E eu quero agora agradecer a participação de vocês duas. Peço que vocês façam uma rápida consideração para a gente encerrar o programa. As considerações que eu faria seria convidar, né, os telespectadores e as telespectadoras para visitar o Museu Antropológico. A professora Ney pode falar melhor sobre isso, que tem uma excelente coleção de bonecas Carajá. E quando, nessa temporada de turismo, agora goiana, que as pessoas vão se dirigir para o Rio Araguaia, que é o rio, né, cosmológico, tem uma relação cosmológica com o povo Carajá, que visitem em Santa Isabel do Morro a Casa de Cultura Carajá, que tem bonecas Carajá para serem vendidas, e quando visitarem Aruanã, visitem também a Casa de Cultura que está dentro da aldeia, não é, que poderão não só conhecer as bonecas, conhecer a situação de vida da população e comprar os artefatos produzidos pelas mulheres Carajá. O papel nosso, tanto do museu com essas mostras de produções indígenas, quanto o nosso trabalho de pesquisa, é justamente no sentido de mostrar, né, essa diversidade das manifestações culturais brasileiras, né, e fazer a inserção, como a professora Thelma colocou muito bem, nas questões políticas que são vivenciadas por essas populações marginalizadas, como os índios contemporâneos nossos, né, que estão vivendo até hoje problemas seríssimos com a questão da terra no Brasil. Você assistiu a mais um episódio do Viver Ciência. Na próxima semana, vamos continuar mostrando como o saber científico está ao nosso alcance. Esse foi o Viver Ciência. Na próxima semana, tem mais.